receber nenhum salário por isso e tal. Dizer, não, eu vou aprender porque nada melhor do que um estagiário aprender direito trabalhando e atendendo as pessoas humildes, carentes, na área da assistência jurídica. E aí eu fui trabalhar na 15ª Vara Criminal aqui do Rio, em 1986, 87, por aí. E nesse período eu me interessei, eu fiquei assim admirado, vamos dizer assim, apaixonado pela função do Ministério Público, né? Eu, na cadeira de defensor, me imaginava como membro do Ministério Público, do outro lado, né, participando da fiscalização da lei, podendo pedir a absolvição dos inocentes e a condenação dos culpados, quer dizer, trabalhando na função do MP. Naquela época estava sendo elaborada a Constituição de 1988 e o Ministério Público ganhou outro perfil nesta Constituição, né? Hoje o Ministério Público é o guardião da sociedade, é o órgão defensor dos interesses indisponíveis na área ambiental, do consumidor, na área do idoso, na área da criança e adolescente. Então eu vi uma perspectiva profissional de vocação e realmente foi o que me levou. Além, obviamente, e isso não se pode negar, o lado da estabilidade na função, né? No caso o Ministério Público é vitalício, quer dizer, da segurança financeira. Mas não foi apenas por isso não, é porque realmente eu tinha ali naquele momento, eu via aquele promotor atuando, frequentava o tribunal do júri e gostava da função do Ministério Público. E atuei muito tempo na área criminal, né? Atuei no Tribunal do Júri de Nilópolis, no Tribunal, aqui na parte de investigações penais aqui na cidade do Rio de Janeiro, fui promotor de vara criminal por bastante tempo. Então a minha experiência é sempre ligada a isso. Depois eu trabalhei na área da delegacia e da central de inquéritos do idoso, né? Tive uma experiência na área do idoso e tive uma experiência também muito na área do meio ambiente, né? Na área das questões ambientais aqui, especificamente na cidade do Rio de Janeiro, e desenvolvi alguns trabalhos nessa área, né? Atuando como na minha carreira profissional. E atualmente já estou no tribunal como procurador de justiça, e aqueles alunos que estão assistindo a gente, aqueles que vão fazer o concurso, é muito importante, claro, a gente ter uma estabilidade, ter um emprego fixo, que é o que hoje a gente precisa, até pela deficiência de empregos no nosso país, mas eu sempre digo o seguinte, é bom você também objetivar, mirar num concurso em que você se sinta preenchido, satisfeito por exercer aquela função, porque aí você se tornará um candidato diferenciado dos demais, porque hoje eu vejo a juventude querendo fazer concurso para várias áreas, tudo que aparecer, etc. e tal. É importante, claro, que a questão da estabilidade. Eu também fiz isso. Eu, na época, antes de ser procurador do Estado em São Paulo, eu fiz concurso para funcionário do Tribunal de Justiça aqui do Rio, comissário de menores, que era um concurso que tinha na época. Passei, mas passei atrás da torcida do Flamengo, do Vasco, do Botafogo. Aí quando eu fui ver a minha classificação, eu disse, pô, não vou ser chamado nunca. E aquilo eu não podia esperar. E depois que eu passei para promotor, eu recebi a convocação. Comparecer aqui no tribunal para fazer exame médico. Eu olhei e disse, puxa, agora eu estou aqui. Sou eu mesmo? Sou eu mesmo. Mas se aquela cartinha eu tivesse recebido antes, talvez naquele momento seria importante na minha vida, não sei. Então, claro que não se deve fechar portas para nada. A pessoa deve realmente tentar vários concursos, mas se ela puder priorizar uma vocação, um concurso que ela se sinta bem, na função pública, que ela possa prestar aquele serviço público como um profissional adequado naquela área, ela deve realmente priorizar esse concurso. E o Ministério Público ainda é, no Brasil, uma excelente instituição. Nós cumprimos uma tarefa de magnitude social muito importante e é uma carreira brilhante para aqueles que pretendem ingressar na instituição do Ministério Público. Quando o senhor fez o concurso aqui
para o Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça, e viu que a sua classificação estava lá embaixo. O que não deixou o senhor desmotivar? O senhor tinha um foco ali, não, eu vou seguir, haja vista só existirem dois tipos de candidatos, o que passa e o que desiste. Por que o senhor não desistiu? Nessa época não se tinham muitos concursos públicos, não. A verdade, os concursos eram mais limitados, se abriam menos concursos. Então, quando abriu esse concurso, foi uma espécie de, como se diz, todo mundo quis fazer e tal, vamos fazer e tal, até um amigo meu, não, vou fazer inscrição para você e tal, é importante tudo, você vai ter um salário base, dali você estuda para promotor. Falei, tá bom. Mas o meu objetivo era ter um salário fixo para poder ter mais segurança econômica, para poder estudar para o concurso que eu realmente queria. Porque eu não poderia continuar estudando, porque para estudar para promotor você tem que estudar 8 horas por dia, no mínimo. É o que eu faço de previsão. É um concurso mais difícil do que da magistratura, o senhor acredita? Não. É o mesmo nível praticamente, mas você tem que ter um cronograma de horário. E para isso você trabalhar, ter uma atividade que você tenha aqui, por exemplo, na advocacia, sem horário para terminar as audiências, etc., fica quase que inviável, né? Você conseguir passar no concurso. Não é que não seja impossível. Cada pessoa tem o seu time, o seu tempo de estudo, sua capacidade. Tem uns que estudam de madrugada, outros de manhã, mas efetivamente eu tinha que fazer uma opção. E mirei no concurso do MP. Não desisti nunca e, graças a Deus, consegui a aprovação. O senhor é casado, tem filho? Sou casado, a minha esposa também é da mesma época, também foi uma coisa que me motivou muito, porque ela é juíza de direito e nós estudávamos juntos, então isso também foi importante, né? É importante o casal, assim, ou se você tendo um grupo de amigos, nos fins de semana a gente abriu vários fins de semana, carnaval, feriado, a gente passava estudando, trabalhando em cima dos livros, discutindo as questões. Então a gente também fez um grupo de conhecidos, e esses aí todos praticamente passaram já no concurso. Então, paralelamente ao curso que a gente frequentava na época, o curso da formação, os professores são importantes, eles dão as questões atualizadas, mas é muito importante também a dedicação, uma programação diária do aluno, do candidato, né, fixando nesse horário. E eu tenho 2 filhas também, são muito novinhas ainda, e vamos ver, se elas precisarem, vão ter a orientação a minha do pai. Mas eu estou querendo frisar o seguinte, para a aprovação, o sucesso, é fundamental a participação da família, ou da esposa, como o senhor falou, dos amigos, é fundamental, não é, professor? É fundamental, eu sempre acredito na participação da família. De alguma forma, uma mãe, um pai, um irmão, no caso foi minha esposa que sempre me apoiou, e eu vice-versa, a gente ter um diálogo nos momentos de fraqueza, de desistência, vira aquela voz, não, vai lá, continua, você tem capacidade, né? Porque quando você encontra dentro de casa uma rejeição, e é natural, né, que isso ocorra, porque na cabeça dos nossos pais, por exemplo, poxa, você vai ser uma carreira dessa, isso é muito difícil, concurso não é assim, isso é para privilegiados, etc. Não, eu nunca tive pai nem mãe na área jurídica, graças a Deus fui o primeiro lugar do meu concurso, e tenho muito orgulho disso, e estudei com o apoio da minha família, basicamente da minha esposa e da minha avó já falecida, da minha mãe também que me dava um certo apoio, meu pai, e sempre incentivando dentro do possível. Vai lá, vamos lá, filho, estuda aqui. Minha esposa, vai bem, não deixa aqui, vamos estudar aqui. Olha, hoje tem uma turma no sábado que vai ser assim, até tal hora e tal. Então a gente foi participando daquilo, porque, caso contrário, você se sente deprimido por baixo, e isso não é bom, sabe, para a autoestima. Eu sempre digo o seguinte, teve um momento que eu disse assim, eu não estou estudando, eu estou trabalhando sem remuneração, né? Foi isso que eu vi. Eu disse, eu estou trabalhando nesse momento sem remuneração, quer dizer, eu não estou ganhando meu salário, mas eu estou investindo e eu tenho certeza que eu vou conseguir. E essa perseverança. A palavra-chave para mim
em tudo isso é a perseverança. Por quê? Eu tenho colegas, tenho conhecidos que começam uma coisa, largam, fazem outra. Aí se perdem muito. Quando vão ver, não deram seguimento. Você tem que dar seguimento àquele projeto. Claro que não é fácil. Você vai encontrar vários